Vamos agora orar a Deus. Senhor Deus, nós com alegria entramos em Tua presença e com alegria, Senhor, nós louvamos ao Teu nome e exaltamos o Teu nome. Nós ouvimos, Senhor, a Tua lei e reconhecemos que Tu és santo, santo, santo. E Tua lei nos ensina mais uma vez, Senhor, como em nós mesmos somos pecadores, indignos e sem condição nenhuma de entrarmos na presença de um Deus puro. Senhor Deus, nós chegamos hoje à noite, neste culto, em Tua presença não pelos nossos méritos, que nós não temos méritos, mas nós chegamos aqui, Senhor, segurando a promessa do Evangelho, de que para todos aqueles que confessam seus pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar, de nos justificar e de nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, neste Evangelho nós achamos consolo e conforto e esperança. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos homens e mulheres puros, perdoados, inocentes, justos e santos. E como um povo lavado no sangue de Cristo, queremos Te adorar hoje à noite. Senhor, agora nós vamos abrir a Tua santa palavra. Ó Senhor, pedimos que possamos ouvir a Tua voz falando conosco. Que Tua voz, Senhor, seja não somente algo que nós ouvimos com nossos ouvidos, mas que Tua voz, Senhor, seja recebido pela nossa mente e pelo nosso coração, e que Tua palavra, Senhor, transforme todo o nosso ser, para que possamos crescer cada dia mais e mais em novidade de vida para a glória do Teu nome. Senhor, nós Te oramos, Tua misericórdia, pedindo Tua misericórdia sobre aquele que fala e aqueles que ouvem, para que, Senhor, em tudo, Cristo Jesus tenha a preeminência e a glória. Em nome dele nós Te oramos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Novo Testamento em Mateus. E nós vamos ler no capítulo 6, começando no verso 5. Mateus 6, começando no versículo 5. Assim diz a Santa Palavra. E quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos também ler um trecho do Catecismo de Heidelberg, o Dia do Senhor 49, onde a igreja confessa sobre este ensino de Jesus da oração dominical, Dia do Senhor 49. Qual é a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade
e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seus ofícios e vocações tão espontânea e fielmente como os anjos no céu. Até aqui a leitura da Confissão da Igreja. Amados de nosso Senhor Jesus, é bom quando nós ouvimos uma pregação que está se baseando num tópico do catecismo, lembrar o que estamos fazendo. Quando a igreja faz pregações catequéticas, a igreja está ensinando a palavra de Deus sobre um certo assunto, um certo tópico. E hoje à noite estamos considerando o que a Bíblia ensina sobre a terceira petição. Quando Jesus nos instrui a orar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o que isto significa para nós? Quando Jesus nos ensina, desde o início da oração, ele nos ensina que colocamos Deus em primeiro lugar. A oração começa com Ele, nosso Pai que está nos céus. E nós começamos as nossas orações não pedindo coisas para nós, mas começamos com o desejo que o nome dEle seja santificado, não somente em nossa oração, mas em nossos corações e em nossas vidas. Também, já que o nome de Deus é santificado e exaltado no seu reino, nós também oramos que o seu reino venha o teu reino. Que o número das pessoas que dobram o joelho à tua soberania cresça. E que todos aqueles e tudo aquilo que se levanta contra a tua soberania seja destruído. Já que aonde o reino de Deus é estabelecido, tem homens, mulheres e crianças alegremente submetendo-se à sua vontade, nós oramos na terceira petição, faça-se a tua vontade. Então isso é muito importante, a ligação inquebrável entre estas três petições no início da oração dominical. Tem uma conexão que não pode ser quebrada entre o nome santo de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. A coisa triste em nossos dias é que tem muitas pessoas que separam essas coisas. Tem muitos cristãos hoje em dia que gostam muito de cantar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que não conseguem dizer em todas as situações da vida, tua vontade seja feita. Agora Jesus, o nosso Rei, nos ensina que é impossível sermos súditos do seu reino se nós não sabemos como nos submetermos à sua vontade. Em Mateus 7, Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o reino de Deus é aonde a vontade de Deus é suprema, onde os decretos de Deus estão sendo seguidos, onde a lei de Deus está sendo obedecida. Nesta petição, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, Jesus está nos ensinando a orar que a vontade de Deus seja feita. Isso é o tema da pregação. E a primeira coisa que nós vamos considerar é que quando pedimos que a vontade de Deus seja feita, estamos reconhecendo a excelência sublime da vontade de Deus comparado com a nossa própria vontade pecaminosa. Quando Jesus nos ensina
a orar dessa forma, ele está nos ensinando a fazer aquilo que ele mesmo fez. Quando ele estava aqui na terra, ele orou, por exemplo, em Mateus 26, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ele orou isso no jardim de Getsemane. Agora nós podemos ficar surpresos com essas palavras. Como é possível que Jesus fez uma distinção entre a vontade de Deus e a vontade dele? Jesus não é Deus? Então, como é possível que ele falou desta forma? E a resposta, uma parte da resposta é que Jesus orou assim num certo momento, na época da sua humilhação aqui na terra. Quando Jesus estava aqui na terra, de propósito, ele se limitou, como nós lemos em Filipenses capítulo 2, ele colocou de lado a sua glória celestial, ele se esvaziou, ele limitou propositadamente o uso e exercício de todos os seus divinos poderes, para se entregar totalmente ao seu papel como o último Adão que deveria sofrer e morrer para iniciar uma nova raça humana, uma nova humanidade redimida. E quando nós entendemos isto, nós entendemos, por exemplo, como ele disse em um certo lugar, que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda, nem o Filho sabe disto, mas só o Pai. Jesus está falando assim, no seu papel de Messias, que vai morrer pelos homens e crianças e mulheres que Deus está redimindo. Então, quando Jesus faz uma distinção entre a vontade dele e a vontade de Deus Pai, ele está falando no seu ofício de Cristo, Messias, Filho do Homem, aquele que disse em João capítulo 6, eu vim do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como Messias, Cristo reconheceu que somente a vontade de Deus é boa e a sua vontade humana deveria se submeter a esta vontade divina. Agora, se ele falou que só a vontade de Deus é boa, será que isso significa que a vontade de Jesus, humano, era uma vontade má? Não. Jesus era e é totalmente humano, mas sem pecado. Então, a diferença entre a vontade de Deus Pai e a vontade de Jesus aqui na terra, no seu estado de humilhação, não é que a vontade dele é má e a vontade do Pai é boa. A diferença é que Deus Pai no céu podia ver todo o quadro, toda a cena, todos os detalhes, todos os seus decretos e toda a sua vontade, do início até o fim. Jesus não tinha esta visão quando ele estava aqui na terra. Então, toda a sua vida, Jesus tinha que se contentar com a vontade revelada de Deus na palavra. Toda a sua vida, Jesus estava cumprindo a profecia que nós lemos em Salmo 40, onde ele diz, eis que eu vim, está escrito sobre mim no rolo do livro, eu vim fazer a tua vontade, ó meu Deus. Isso foi a vida de Jesus. João capítulo 4, ele diz, é meu alimento, minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Toda a vida de Jesus foi uma vida de se dedicar à revelação, à vontade de Deus revelada na sua palavra. Cada ato da vida dele, cada pensamento, cada palavra que saiu da sua boca, ele deliberadamente e fielmente estava cumprindo o ofício que Deus colocou sobre ele pela vontade divina. Agora, quando nós chegamos em Mateus 26, quando Jesus está quase
chegando a hora da sua morte cruel na cruz. Ele está no jardim de Getsemane, ele ora a Deus, Deus, se for possível que este cálice passe de mim, mas mesmo assim, não minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus está neste momento, depois de uma vida inteira dedicada a cumprir a vontade de Deus a qualquer custo. De repente ele está vendo em sua frente que o caminho de obedecer à vontade de Deus é um caminho que vai levar ele, de fato, para dentro do abismo do inferno. Diante de Jesus, tem um caminho que promete sofrimento e agonia inimagináveis. Diante de Jesus, continuar seguindo a vontade de Deus significa entrar na própria boca do inferno. Ir em frente, obedecendo aquilo que a vontade de Deus ordenou para ele, significa que Jesus vai ter que tomar sobre ele mesmo a ira infinita e quentíssima de Deus contra o nosso pecado. Significa que ele vai ser rejeitado não somente pelos homens, mas até a criação vai esconder a sua face dele, o sol vai se apagar. Até seu próprio Pai amado vai desamparar e abandonar a ele. Ele vai ficar lá pendurado, seu corpo esmagado e torturado, sua alma e corpo sendo rasgados um do outro, suspenso entre céu e terra, rejeitado por ambos, aceito por nenhum deles, sozinho, solitário no universo. Isto é a essência do inferno. E quando Jesus vê que este caminho está em sua frente, e se ele seguir a vontade de Deus, ele clama a Deus. Ele diz: Deus, tem outro caminho? Tem outra forma que possamos salvar a igreja? Que possamos redimir uma multidão inumerável de pecadores indignos? Nós vemos lá no jardim de Getsemane, Jesus na plenitude da sua humanidade, no estado da humilhação. Ele está vulnerável. Como é possível continuar num caminho que vai significar que meu amado Pai vai me rejeitar e vai se separar de mim? Então, no jardim, Jesus, ele se entrega à oração fervorosa. Ele está suando sangue quando ele considera o sofrimento, a agonia que está esperando a ele neste caminho pelo qual a vontade de Deus está o guiando. Mas ele sabe, ao mesmo tempo, que a vontade de Deus é boa. Ele sabe que se isto é a vontade de Deus, então isso vai acontecer. Ele sabe que Deus vê toda a cena e ele sabe que Deus entende as consequências boas, mesmo se ele não pode ver neste momento. Então ele confessa: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus sofreu como um verdadeiro homem. Não foi fácil para ele. Nós não devemos pensar que não, Jesus é Deus, então foi fácil. Ele, não, eu já sei que eu vou sofrer e depois eu vou salvar todo mundo. Ele estava lá como homem, sofrendo, e ele tinha que ir em frente confiando que a vontade de Deus é boa, mesmo quando a situação que ele está enfrentando parecia uma situação inaguentável. Este Jesus, ele está nos ensinando hoje à noite como devemos orar. Hoje à noite Jesus vem até nós com sua palavra, com o seu Espírito. Ele nos ensina a orar: faça-se a tua vontade. E Jesus sabe
que nem é sempre muito fácil orar desta forma. Jesus sabe como é enfrentar uma situação quando nós estamos com muito medo de seguir a vontade de Deus. Às vezes, quando nós andamos no caminho da vida, pela vontade de Deus, de repente nós deparamos com muito sofrimento, muitas dores, talvez a dor de separação de alguém que nós amamos muito, que morreu subitamente, talvez a dor de uma doença terrível, ou um tratamento doloroso, ou a dor de um problema financeiro, de relacionamentos quebrados, e quando nós olhamos aquela tribulação que Deus colocou em nosso caminho, e que pela sua vontade nós devemos passar, nós clamamos a Deus e nós dizemos: Deus, eu estou com medo, eu não quero passar por isso, eu não posso passar por isso. E neste momento Jesus vem até nós e ele diz: meu filho, meu amado, deixe-me ensinar você como orar sobre isto. Repita comigo, repita atrás de mim: faça-se a tua vontade. Porque eu sei como é, por experiência. Eu sei que a vontade de Deus é boa. Ele desvia todo o mal ou transforma este mal em nosso benefício. Do outro lado desta dor, do outro lado desta tribulação, tem os bons resultados que Deus ordenou conforme a sua vontade soberana. Agora, às vezes, nós já sabemos de antemão quais são os resultados bons que Deus está já preparando para nós, depois da aflição. Por exemplo, uma mãe que vai dar à luz, ela está enfrentando muitas dores, mas ela já sabe que no final ela vai segurar nos seus braços o milagre de uma nova vida. Mas em outros momentos nós nem temos ideia o que Deus está fazendo. Nós nem podemos imaginar como esta aflição, como esta tribulação possa render alguma coisa boa para nós. E nesses momentos, Jesus nos ensina a orarmos: ó Senhor, ajuda-nos para que possamos, sem murmurar, obedecer à tua vontade, que somente ela é boa. Vocês se lembram que nós lemos o catecismo que falou sobre isso? Sem murmurar, devemos obedecer. E essas palavras nos lembram como nós somos diferentes de Jesus, o Messias. Jesus confessou essas palavras: tua vontade seja feita, porque Jesus tinha plena convicção de que a vontade de Deus é a única que é boa. Nós já somos diferentes. Nós muitas vezes ficamos meio com dúvidas: será que aquilo que Deus está querendo na minha vida realmente vale a pena? Será que este caminho pelo qual Deus está me dirigindo pela sua vontade revelada, será que todo esse sofrimento realmente vale a pena? Então, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, estamos com essas palavras também orando a Deus: ó Deus, muda o meu coração, muda a minha atitude, me dê a atitude que Jesus teve. E Jesus, ele tinha uma vontade humana perfeita, que estava completamente submissa e de acordo com a vontade divina. Nós temos vontades caídas e pecaminosas e imperfeitas. E às vezes, quando Deus, nosso Rei, nos guia por um caminho que nós não gostamos tanto, nós começamos a reagir e reclamar, e nós começamos a murmurar, como o povo de Israel que estava passando pelo deserto e ficava dizendo: que isso? Por que temos que andar tanto neste deserto maldito? Será que vale a pena esta inconveniência, esse sofrimento todo para chegarmos na terra prometida? Não seria mais fácil voltarmos para o Egito? Não seria o caminho mais fácil? E nós somos assim também. Jesus sabe disto. Ele sabe que nós temos a tendência
de sermos como uma mulher cristã que eu conheci muitos anos atrás. Ela perdeu marido, muito jovem, e passou o resto de sua vida com muita amargura contra Deus. Ela nunca aceitou aquilo que Ele tinha decretado para a sua vida. Todos nós somos assim por natureza. Então Jesus nos ensina a orar, a pedir a Deus: Deus, por favor, muda esta atitude em mim, me dê tua graça, me dê o Espírito de Jesus, para que eu possa, com alegria, me submeter à tua vontade, humildemente aceitar aquilo que tu tens ordenado para minha vida. Ó Senhor, precisamos da tua obra nos transformando. Somos velozes para fazer aquilo que nós achamos bom. Somos lerdos e lentos para seguirmos a tua vontade revelada. E quando o caminho pelo qual tu estás nos guiando fica difícil demais, doloroso demais, nós perdemos confiança em ti. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós começamos a olhar por um outro caminho, mas de acordo com a nossa vontade. Não, isso acontece às vezes, quando nós enfrentamos sofrimento que nós achamos que nós não merecemos, perdemos ente querido muito mais cedo do que nós julgamos necessário, estamos tentados a namorar com moço ou com uma moça que não é crente, e nós sabemos que é contra a vontade de Deus. Nós vamos perder nosso emprego porque nós não aceitamos fazer trabalho desnecessário no domingo, ou fazer aquilo que é certo conforme a vontade revelada de Deus vai significar que nós vamos perder dinheiro, ou seguir a vontade de Deus fielmente significa que o mundo vai nos desprezar, ou pior, nossos próprios amigos e parentes, e até às vezes outros crentes vão zombar de nós. E nesses casos, nesses momentos, é muito fácil clamamos a Deus e dizer: injusto Deus, tua vontade para a minha vida é difícil demais, custa demais, não vale a pena, eu não consigo, não posso continuar no caminho da obediência, não quero continuar, não posso me submeter, porque dói demais, custa demais, é sofrimento demais. Eu não acho que isso vale a pena. Vai me render o quê? Mas quando nós reagimos assim, Jesus coloca o seu dedo nos nossos lábios. Ele diz: não fale assim não. Ore esta oração. Faça-se a tua vontade, ó Deus, não minha. Ó Espírito Santo, me segure e não abre mão de mim. Não me permite me entregar à minha velha natureza e sua vontade. Me ajude para tomar as decisões difíceis. Me ajude para tomar minha cruz, me negar a mim mesmo e seguir Cristo a qualquer custo. Ó Deus, que eu possa seguir Jesus. Ele se submeteu à tua vontade, mesmo quando isto significava sangue e agonia e as dores do inferno. Mas a tua vontade o guiou por meio desse sofrimento à glória do reino. Então, Senhor, estabelece em mim e por meio de mim a glória do teu reino, quando eu estou me submetendo à tua vontade. E, Senhor, não somente eu, mas que homens e mulheres e crianças em todos os lugares possam se humilhar debaixo da tua santa vontade. Assim, Senhor, que teu reino possa crescer e teu nome seja exaltado. Isso é a vinda do reino de Jesus. A vinda do reino de Jesus é quando mais e mais e mais pessoas estão dobrando o joelho, estão se submetendo à vontade revelada de Deus. Onde a vontade do homem é primordial,
nós temos já o primeiro sabor do inferno. Onde a vontade de Deus é suprema, nós temos já o primeiro sabor do céu. E por isso nós oramos com anseio: ó, faça-se a tua vontade. Sabe o que nós estamos orando? Com essas palavras? Estamos orando, ó Deus, que eu não seja como Adão, mas que eu seja como Jesus, o último Adão. E quando nós oramos, Deus ouve. E quando Deus ouve a oração, Deus age. Ele ouve nossa petição. E Deus opera poderosamente em nós pela sua palavra e pelo seu Espírito. Ele pega aquela vontade nossa que era tão egoísta, tão rebelde, e Deus santifica nossa vontade. E Deus, Ele sara nossa vontade, Ele corrige nossa vontade. A um só tempo, agradável e poderosamente, Ele submete a nossa vontade à sua. Isso é a obra do Espírito. E o resultado é que onde antes dominava totalmente rebelião e resistência da carne, agora pelo Espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência, que é a verdadeira renovação e libertação espiritual da nossa vontade. Seguir a vontade de Deus não vem por meio de esforço nosso, obras nossas. Submissão à vontade de Deus vem através da obra transformadora e regeneradora do Espírito de Cristo. Basta pedir e Ele dá. Isso é a primeira coisa que nós consideramos, a excelência sublime da vontade de Deus sobre a nossa vontade caída. Em segundo lugar, e em último lugar também, nós vemos que quando oramos a terceira petição, estamos orando com profundo desejo de termos e praticarmos uma obediência pronta e espontânea. Quando nós oramos, faça-se a tua vontade, estamos orando a Deus que Ele transforme a nossa natureza. Adão, ele decidiu que sua vontade era boa. Isso trouxe muitos problemas. Trouxe o reino das trevas para dentro deste mundo. Então nós oramos pedindo uma mudança radical em nossos corações. Uma atitude de procurarmos a vontade de Deus e não a nossa. Adão decidiu que, já que a sua vontade era a melhor e a suprema, não era necessário ele se submeter à vontade revelada de Deus. E por isso, Adão não cumpriu o ofício que ele recebeu de Deus. Ele falhou, fracassou em seu ofício como governador deste mundo. Isso teve consequências desastrosas para ele, para nós, para toda a criação. Também Adão falhou, fracassou no seu ofício como marido. E por causa disto, Deus amaldiçoou a terra. Então nós oramos: Deus, não mude apenas a minha atitude, mas mude a forma pela qual eu estou vivendo. Muda a forma que eu estou cumprindo as tarefas e o ofício que tu tens me dado nesta vida. Estamos pedindo a Deus nessa petição: Deus, me ajuda a ser aquilo que tu tens me chamado para ser. Deus tem um ofício para cada um de nós que nós devemos cumprir. Vamos usar um exemplo. Vamos imaginar um grande navio, aquele tipo de navio antigo com velas. E nosso primeiro capitão, Adão, ele usava uma bússola quebrada. Esta bússola apontava o homem e não a Deus. Então, com o capitão Adão, nós estávamos navegando na direção errada.
E pior ainda, o capitão Adão completamente esqueceu-se dos mapas que vieram de Deus para mostrar o caminho para o nosso destino. E por isso nós tivemos um naufrágio. Mas veio um novo capitão, o último Adão, Jesus. E agora estamos, como crentes em Jesus, num novo navio, que é a humanidade redimida. E esse novo capitão, ele tem uma bússola que funciona, aponta a Deus. E ele também nos ensina como não somente nos orientar à vontade de Deus com esta bússola, mas também a seguirmos os mapas que estão mostrando a rota que nós devemos navegar, e também estão nos advertindo sobre as rochas e pedras e arrecifes e outros perigos entre nós e o nosso destino. Então, é muito fácil. Fácil navegar com o céu azul, que nós podemos ver, a visibilidade é muito boa, e nós podemos realmente verificar que a bússola e os mapas estão nos levando para o nosso destino. Mas tem outros momentos, quando de repente tem uma tempestade, as ondas grandes, tem neblina, tem chuva, e nós podemos ver quase nada. E aí, neste momento, precisamos confiar que a bússola é verdadeira, precisamos confiar que os mapas são verdadeiros. E nós continuamos navegando. E tem aquele homem lá em frente do navio, como eles faziam antigamente, lançando aquela corda para medir a profundidade, para ver onde estamos naquele mapa que mostra a rota que estamos navegando. E temos que confiar que este mapa realmente é verdadeiro. Temos que confiar em nosso capitão, temos que confiar em nossa bússola, temos que confiar em nossos mapas. E Jesus, ele nos guia por meio dessas passagens perigosas. Ele diz: confia em mim, isso é o único jeito de chegarmos em nosso porto seguro, que é o céu. Meus irmãos, para chegarmos lá, não basta apenas confiar, é necessário também agir. Deixe-me usar o exemplo. Se todo mundo está lá no cabine do capitão, olhando bússola e olhando o mapa, dizendo: não, realmente isso é a rota que nós devemos seguir. Todo mundo está lá junto, confirmando e concordando sobre isso, mas ninguém está fazendo o trabalho do navio, ajustando as velas e testando a profundidade do mar e tirando com balde a água que está entrando no navio, que está ameaçando submergir o navio. Se todos nós estamos bem confortáveis e não molhados pela tempestade, só conversando sobre a rota correta, nós vamos ter um acidente, nós vamos ter um naufrágio. Então nós devemos sair do conforto do cabine, nós devemos sair e cada um deve fazer seu trabalho. Um lá em cima, tempestade, ajustando as velas, outro medindo, outro tirando água. Antes da reforma, a igreja medieval tinha imaginado a igreja como um navio onde os clérigos, os padres e bispos estavam tripulando, eles eram uma tripulação, e os crentes eram apenas passageiros pagantes, ficavam lá esperando chegar. Mas na grande reforma redescobrimos o ensino bíblico sobre vocação, sobre ofício. Meus irmãos, ninguém na igreja pode ficar apenas observando e só conhecendo.
Todo mundo na igreja, no reino de Deus, tem um papel, tem um ofício que vem de Deus. E quando Deus, Ele nos dá um ofício, nós devemos nos levantar imediatamente e nós devemos agir. É assim que os anjos agem. Quando Deus dá uma ordem a um anjo, eles se levantam logo, eles cumprem a ordem. Imediatamente, eles não ficam perguntando, eles não ficam duvidando, eles não ficam murmurando, eles não ficam desafiando, mas eles obedecem. Porque eles sabem que toda a palavra de Deus é boa. A vontade de Deus é boa. Eles cumprem fielmente. Assim, Jesus nos ensina que devemos orar, que nós tenhamos esta mesma disposição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é uma oração que a vontade de Deus seja feita tanto na terra quanto no céu. Não é isso não. É uma oração que na terra a vontade dele seja feita da mesma forma, semelhantemente como já é feita lá no céu pelos anjos. Talvez Jesus deu a você uma tarefa, um ofício desagradável. Talvez você está sentindo em sua vida que você é como aquele homem lá embaixo do navio, no escuro, no frio, molhado e desconfortável, tirando água com balde para o navio não naufragar. E você está pensando, eu não gosto desse trabalho que Deus me deu. Aquilo que Deus tem para mim é doloroso, é desconfortável. Mas, meus irmãos, devemos entender que Deus sabe por que Ele colocou cada um de nós na situação na qual Ele nos colocou. Deus tem suas razões e nem sempre nós vamos saber. Mas cabe a nós cumprir nossa vocação. Não tem ofício, não tem vocação, não tem emprego, não tem situação a qual Deus possa nos chamar ou fazer ou cumprir, que nós possamos dizer, não Deus, isso não, isso é difícil demais, isso é desagradável demais, isso é doloroso demais, eu não vou fazer. Não tem esta possibilidade, meus irmãos. O que Deus ordena para a sua vida, para a minha vida, nós devemos com alegria aceitar e cumprir, conforme a palavra, a vontade revelada. Deixe-me usar um exemplo. Eu acho que é difícil imaginar alguma coisa mais humilhante e mais dolorosa do que ser escravo, pertencer a um outro ser humano, não ter liberdade. Mas a Bíblia nos ensina que as pessoas que tiveram, na época de Paulo, este ofício, eles tinham que cumprir este ofício com boa vontade e fielmente por causa de Jesus. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz aos escravos, obedece ao seu mestre. Não somente quando eles estão olhando, mas mesmo quando eles nem estão olhando, porque você está servindo a Cristo. Você é escravo de Cristo em primeiro lugar. Então, seja um escravo bom, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo ao Senhor e não aos homens. Quando Deus nos chama a tarefas difíceis, quando Deus nos coloca em situações na vida que são difíceis, e quando nossa vontade pecaminosa, humana, está rebelando-se dentro de nós, e nós dizemos, não Deus, eu não aceito, não quero, não posso. Esta vida que tu tens me dado é difícil demais. E cumprir tua vontade dói demais, custa demais. Naquele momento, Jesus nos ensina a orar, faça-se a tua vontade. Ó Deus, me faça um escravo de Cristo, cumprindo a vontade de Deus do coração. Me ajuda para que possa viver a vida que tu tens me dado, cumprir a tarefa que tu tens me dado, desempenhar
o meu papel e meu ofício, minha vocação, com todo o meu coração, para Deus e não para os homens. Agora, quando o catecismo está explicando esta frase, assim na terra como no céu, o catecismo menciona os anjos, que eles são um exemplo para nós. E esta explicação é uma explicação antiga, que vem desde Agostinho, pelo menos, e talvez antes. É uma boa explicação. Mas tem uma outra explicação também. E lá no céu, além dos anjos, tem um outro ser que é exemplo nosso. O nome dele é Jesus. E este homem Jesus, um homem real, que ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. É um homem igual a nós, mas sem pecado. Ele sofreu na terra e nos seus sofrimentos ele aprendeu o que é confiar e obedecer. Ele sabe o que é se submeter à vontade de Deus, mesmo quando dói. E também este homem Jesus sabe como tem alegria gloriosa reservada para aqueles que seguem a vontade de Deus até o fim. E este Jesus, ele dá sua obediência perfeita a todos aqueles que creem nele. Ele dá de presente em nossa justificação. E este Jesus, ele vem até nós pelo seu Espírito Santo como uma resposta às nossas orações. Ele vem operando em nós um desejo mais e mais e mais forte de vivermos em toda a nossa vida conforme a vontade do Pai e não conforme a nossa própria vontade. Então Jesus é tudo nessa oração. Ele ensina a oração, ele ajuda-nos a orar esta oração, ele vem no seu Espírito, pelo seu Espírito, como resposta a esta oração. Vamos encerrar esta pregação lendo juntos Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versos 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Vamos ler todos juntos esses dois versículos. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado que nós podemos ouvir a Tua voz na pregação do Evangelho. Agora, Senhor, que possamos sair daqui e entrar em uma nova semana de trabalho, um novo ano de trabalho. Senhor, dispostos e alegres para cumprirmos a Tua vontade, cumprindo fielmente o nosso ofício. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver qual é a nossa tarefa, qual é a situação na qual Tu tens nos colocado, qual é a vocação que Tu tens nos concedido. Senhor, por mais humilde que seja esta vocação, enche-nos, Senhor, de alegria como dos anjos, para que possamos alegremente, espontaneamente, cumprir esta vocação conforme a Tua vontade revelada. Obrigado, Senhor, que nós não precisamos subir até o céu, nem descer até o abismo para sabermos qual é a Tua vontade. Obrigado que Tua palavra nos revela a Tua vontade para nós. Senhor, que hoje, amanhã, durante essa semana, durante este ano inteiro de 2012, possamos ser achados fiéis em cumprirmos, Senhor, a nossa vocação, como homens e mulheres de Deus. Senhor, que nossa vontade caída e pecaminosa possa morrer cada vez mais.
que o Teu Espírito Santo possa nos transformar cada vez mais e mais, para que sejamos transformados conforme a imagem de Cristo, Teu Filho, nos alegrando em cumprirmos, Senhor, tudo conforme a Tua santa vontade. Senhor, nós oramos mais uma vez pelo nosso presbítero, sua família que estão em luto. Senhor Deus, choramos especialmente porque a pessoa que morreu, pelo que nós sabemos, não estava em Cristo. Senhor, dá consolo ao presbítero, sua família, e use, Senhor, esta tribulação e tristeza para dirigir os corações deles, para buscarem a única paz e esperança que existem, Cristo Jesus. Deus, nós pedimos Tua bênção, em nome de Cristo, e nós oramos a Ti, em nome dEle. Amém.